Você sabe qual é o investidor mais rico do Brasil? Não é um bilionário que herdou fortuna. Não é um empresário que criou uma grande multinacional. É um homem que começou como engraxate nas ruas de São Paulo e ficou bilionário apenas investindo em ações. Seu nome é Luiz Barsi Filho. E sua história é a prova viva de que qualquer pessoa pode ficar rica no Brasil, se souber como. Aos 86 anos, Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Sua fortuna? Mais de 4 bilhões de reais. E sabe o que é mais impressionante? Ele ganha mais de 1 milhão de reais por dia, apenas em dividendos. Enquanto você dorme, ele ganha mais do que a maioria ganha em um ano inteiro. Mas a história dele não começou em um apartamento de luxo. Começou em um cortiço, no Brás. Sem pai, sem dinheiro, apenas com o desejo de nunca ser pobre novamente. Se você quer aprender como os bilionários brasileiros realmente constroem riqueza, fique até o final. Bem-vindo ao Mestres da Inversão. Luiz Barsi Neto nasceu em 10 de março de 1939, no bairro do Brás, em São Paulo. Seu pai era ferroviário, sua mãe era costureira. A família inteira vivia em um cortiço com mais de 30 famílias compartilhando o mesmo espaço. Quando Luiz tinha apenas 1 ano, seu pai faleceu. Deixou sua mãe sozinha, sem renda, com uma criança para criar. Aos 7 anos, Luiz começou a trabalhar. Engraxate. Vendia doces no cinema, aprendiz de alfaiate, qualquer coisa para ajudar a família. Mas enquanto trabalhava, ele estudava, mesmo pobre, mesmo cansado, mesmo com fome. Aos 14 anos, conseguiu um emprego em uma corretora de valores. Era office boy. Mas o jovem Barsi via uma oportunidade. Ele estava dentro do mercado de investimentos. Viu como os investidores pensavam, como tomavam decisões, como ficavam ricos. Começou a estudar contabilidade, depois graduação em Direito, depois em Economia pela Universidade de São Paulo. Em 1968, aos 29 anos, Luiz Barsi fez seu primeiro investimento em ações, com seu próprio salário. Aqui é onde a história muda, porque Barsi não pensava como a maioria. Enquanto outros especuladores compravam ações esperando rápidos ganhos, Barsi pensava diferente. Ele dizia: vou comprar uma ação não para vender amanhã. Vou comprar para receber dividendos todos os meses, para sempre. Essa filosofia simples mudou tudo. Barsi começou a procurar empresas com fundamentos sólidos, empresas que pagavam bons dividendos, e esperava. Anos passavam, décadas passavam. Enquanto a maioria fazia trades rápidos, ganhava e perdia, Barsi estava pacientemente construindo algo. Sua carteira de dividendos crescia. Os dividendos eram reinvestidos. Mais ações, mais dividendos. E novamente, reinvestimento. Era como uma bola de neve. Lentamente no começo. Mas com o tempo, imparável. Em apenas 10 anos de investimento, Barsi tinha recursos suficientes para parar de trabalhar completamente. Aos 39 anos, ele podia viver apenas dos dividendos. Mas ele não parou. Continuou trabalhando. Continuou investindo. Continuou reinvestindo. Durante 56 anos, Luiz Barsi basicamente fez a mesma coisa. Comprava ações com fundamentos sólidos, recebia dividendos, reinvestia. E sabe qual foi o resultado? Mais de 4 bilhões de reais. Agora, alguém pode perguntar: mas Barsi, como você escolhe as ações? E Barsi responderia com uma fórmula simples. Ele a chamava de BEST. B. Bancos, instituições financeiras sólidas. I. Energia, empresas de energia com fluxo de caixa previsível. S. Saneamento básico, empresas essenciais que a população sempre precisa. S. Seguros, empresas que garantem segurança financeira. T. Telecomunicações, empresas de infraestrutura de comunicação. Essas 5 áreas, segundo Barsi, são as mais seguras e estáveis para investir a longo prazo no Brasil.
Sua carteira contém principalmente ações em Banco do Brasil, Itaúsa, Taesa, Santander, Klabin. Todas essas áreas, todas com dividendos confiáveis. Mas aqui está o segredo maior que Barsi descobriu. Ele chamava sua estratégia de carteira previdenciária, uma carteira de aposentadoria. O que Barsi entendeu, e poucos entendem, é que você não precisa da previdência social do governo. Você não precisa esperar aos 65 anos para se aposentar. Se você investir de forma inteligente, seus dividendos se tornam sua própria pensão privada, sua própria renda vitalícia. Barsi construiu uma carteira que lhe pagava dividendos mensalmente. Todo mês, o dinheiro chegava, passivamente. Enquanto ele dormia, enquanto ele trabalhava, enquanto ele caminhava nas ruas de São Paulo de metrô, o dinheiro chegava. Aos 86 anos, Barsi não precisa de ninguém. Não precisa do governo. Não precisa de um patrão. Ele é completamente independente financeiramente. E ele quer que você entenda. Você pode fazer o mesmo. Agora, uma das coisas mais interessantes sobre Luiz Barsi é seu estilo de vida. Aqui está um homem que tem mais de 4 bilhões de reais. Mais de 1 milhão por dia. 4 bilhões de reais. Você sabe onde ele trabalha? Em um escritório no Centro Velho de São Paulo. Não em Faria Lima, onde estão os bancos de investimento. Não em Jardins, onde os ricos moram. No Centro Velho. Você sabe como ele se veste? Uma simples camiseta polo. Um homem de 86 anos que ganha 1 milhão por dia usando uma camiseta polo barata. Você sabe como ele se locomove? Ele toma metrô. Ele compartilha do mesmo metrô que qualquer paulista comum. Você sabe por quê? Barsi controla seu ego. Ele diz: eu não quero ser pobre novamente. Então, não gasto desnecessariamente. Porque uma vez que você começa a gastar, fica difícil parar. É um conceito simples, mas revolucionário em um mundo onde os ricos ostentam riqueza. Barsi aprendeu algo que levou ele de um cortiço a um bilionário: disciplina, paciência e humildade. Ele não compra iates, não compra mansões, não compra carros de luxo, porque ele entende uma coisa profunda: aquelas coisas não geram riqueza, elas consomem riqueza. Se você quer ser rico, você não pode viver como um rico. Você tem que viver como uma pessoa pobre, enquanto investe como um bilionário. Barsi viveu essa filosofia por 56 anos. Agora vou te contar o segredo mais importante de Barsi. Você sabe qual é a diferença entre alguém que fica rico e alguém que continua pobre? A maioria pensa que é inteligência, ou sorte, ou começar com dinheiro. Barsi prova que é nenhum desses. Barsi começou sem nada. Ele não era o mais inteligente. Não foi sortudo com herança. Não começou com capital. Mas ele tinha uma coisa: confiança no mercado. Enquanto a maioria dos brasileiros desconfia do mercado de ações, achando que é arriscado, que é para ricos, que é um cassino, Barsi entendia: estoques são mais seguros que renda fixa. Em 1989, quando Fernando Collor confiscou todo o dinheiro do Brasil que estava em renda fixa, ele não conseguiu confiscar as ações, porque ações são propriedade das empresas. Você não pode tomar a propriedade de alguém. Barsi entendeu que a verdadeira segurança está em possuir partes de empresas que geram lucro, não em dinheiro guardado no banco, não em poupança, em empresas que geram caixa. Essa simples mudança de mentalidade fez toda a diferença. Enquanto a maioria mantinha seu dinheiro na poupança ganhando 0,5% de juros, Barsi estava ganhando 10%, 15%, 20% ao ano em dividendos. Você sabe quanto é a diferença após 56 anos? Bilionário. Barsi também tinha uma frase que ele repetia: não compre e venda, compre e espere. Isso parece simples, mas é o oposto do que a maioria faz. A maioria compra uma ação esperando vender em uma semana com lucro. Quando cai, vende no prejuízo.
É estresse constante. Barsi. Não. Barsi comprava uma ação em 1968. Se fosse boa, ele não vendia. Nunca. Ainda tem essa ação em 2025. 56 anos. A mesma ação. Recebendo dividendos. Parece chato? É. E é exatamente por isso que funciona. Enquanto a maioria se diverte fazendo day trading, perdendo dinheiro, Barsi estava entediado, ficando bilionário. Paciência no mercado não é fraqueza, é poder. Agora, Barsi também descobriu algo sobre controlar suas emoções no mercado. Ele chama isso de estoicismo, uma filosofia antiga. Quando a bolsa cai 20%, a maioria entra em pânico. Vendo tudo, corro! Barsi. Ótimo, está barato, vou comprar mais. Ele entende que o mercado é volátil, que cai e sobe, mas que o importante é o longo prazo. Uma crise que apavora a maioria é a oportunidade para Barsi comprar empresas boas a preços baratos. Isso é serenidade. Isso é estoicismo. Controlar suas emoções é o superpoder de um investidor. Barsi diz algo interessante sobre seu legado. Ele diz: meu maior legado será fazer as pessoas investirem em geração de riqueza e não serem agiota. O que ele quer dizer? Que sua missão é ensinar aos brasileiros que a forma correta de ganhar dinheiro é investindo em empresas que geram valor? Não pegando dinheiro emprestado para especular. Não vivendo de juros, gerando riqueza real. E você vê ele na TV, em podcasts, falando sobre investimento. Aos 86 anos, ele ainda está educando porque acredita nessa missão. Por isso que Barsi é diferente. Ele não apenas ficou rico, ele compartilha como ficar rico. Agora, aos 86 anos, Luiz Barsi segue fazendo o que sempre fez: ir para o trabalho, analisar empresas, investir em boas ações, receber dividendos, reinvestir. Simples, tedioso, efetivo. Seus vizinhos não sabem que ele é bilionário. Ele toma o mesmo metrô que qualquer paulista. Veste a mesma camiseta polo simples. Mas todos os dias, enquanto São Paulo dorme, enquanto o Brasil dorme, Luiz Barsi está ganhando mais de R$ 1 milhão em dividendos. Você sabe qual é a lição mais importante de Luiz Barsi? Não é que você precisa ser inteligente, não é que você precisa nascer rico, não é que você precisa sorte. É que qualquer pessoa pode ficar bilionária se tiver. Primeiro, confiança em investir. Não ter medo do mercado. Segundo, disciplina. Investir consistentemente, mesmo quando outros não acreditam. Terceiro, paciência. Esperar 56 anos pelos resultados. Não querer ficar rico rápido. Quarto, humildade. Controlar seu ego. Viver simples enquanto investe. Quinto, educação contínua. Aprender sobre as empresas que você investe. Se você tiver essas 5 coisas, você também pode ficar bilionário no Brasil, como Luiz Barsi. Se este vídeo foi útil, clique em curtir. Inscreva-se no Mestres da Inversão para aprender os segredos dos maiores investidores do Brasil e do mundo. Qual dessas lições de Luiz Barsi você aplicará primeiro na sua vida? Deixe um comentário. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.